Maravilha. Bem, meus irmãos, eu quero dar o meu boa noite para todos vocês. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 16 de outubro, né, de 2023, segunda-feira. E nas segundas-feiras, nesse horário 18h40, acontece a nossa palestra pública das segundas-feiras. E hoje nós recebemos o nosso companheiro Walter Lima, que vai conversar conosco sobre o caminho da paz. Esse texto é desse livro, Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E esse texto, O Caminho da Paz, é uma reflexão de Emmanuel sobre a questão 743 de O Livro dos Espíritos. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, nós vamos convidar a nossa irmã Carmen de Matos para fazer a leitura do preparo e a prece. Carmen, por favor. Abriu. Ui, peraí. Agora. E o preparo de hoje, boa noite, é desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes, e a lição sorteada foi essa aqui, que tem como título Perda e Conquista. E ele nos diz assim: perdeste algo importante? Não julgues impossível viver sem o que perdeste. Todos perdem. A perda é parte do processo de transformação da vida. A semente perde a si mesmo para se transformar em flores e frutos. O ser humano deixa o corpo para brilhar mais além. Perder é também conquistar. Mas dizes, como reaver o meu parente querido? Como ter novamente os bens perdidos? Acredita que nada perdeste, pois quem pensavas ter morrido, vive, e os bens voltam de outras formas. A vida se transforma para melhorar. A lagarta aceita seu casulo porque quer ser borboleta. Então, meus amigos, estamos aqui novamente nesta noite para novamente uma reunião pública, para novas instruções, novos esclarecimentos, e que pedimos ao Mestre, a Deus, a Jesus e a Francisco de Assis que nos ajude nesta reflexão da noite de hoje. Abençoe nosso amigo Walter, que ele possa trazer para nós, fruto do seu conhecimento, do seu esforço, da sua pesquisa, para que possamos cada vez mais compreender a fundo esse evangelho divino, esse evangelho que nos traz as ferramentas necessárias para a nossa evolução. Que Jesus abençoe a todos nós essa noite. Graças a Deus. Está fechado o seu microfone, Rose. Walter, você é de Caxias do Sul. Qual o nome da sua casa espírita, por favor? É a Associação Cultural Espírita Lajeado Grande. Ótimo, maravilha. Olha, eu peço a Deus que te abençoe, que abençoe todos nós e que Deus nos ajude a aproveitar esse momento dessa reflexão que você vai trazer para a gente, tão importante. Você tem, Walter, até 19h30, se precisar de mais 5 minutinhos, 19h35, para fazer as suas reflexões, tá bom? Tá. Você, meu amigo. Então tá. Me ouvindo bem, né? Estamos sim. Tá, agora eu passei para o celular. Então, o texto, né, reunião pública, livro Religião dos Espíritos, que nos diz: dos grandes flagelos do mundo antigo, salientavam-se 10 que rebaixavam a vida humana. A barbárie, que perpetuava os desregramentos do instinto, a fome que atormentava o grupo tribal, a peste que dizimava populações, o primitismo que irmanava o engenho do homem, a habilidade do castor,
a ignorância acalentava as trevas do espírito, o insulamento que favorecia as ilusões do feudalismo, a ociosidade que categorizava o trabalho a conta de humilhação e penitência, o cativeiro que vendia homens no mercado da escravidão, e a imundície que relegava a residência terrestre ao nível dos brutos. A guerra que suprime a paz e justifica a crueldade e o crime entre as criaturas. Vem a política, instituindo vários sistemas do governo, anulou a bárbare. Apareceu o comércio e multiplicava as vias de transporte e dizimou a fome. Surgiu a ciência e exterminou a peste. Eclodiu a indústria e desfez o primitismo. Brilhou a imprensa e prescreveu-se a ignorância. Criaram-se o telégrafo sem fio e a navegação aérea, e acabou-se o isolamento. Progrediram os princípios morais e o trabalho fugiu como estrela na dignidade humana, desacreditando a ociosidade. Cresceu a educação espiritual e aboliu-se o cativeiro. Agigantou-se a higiene e removeu-se a imundície. Mas nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação do trabalho, nem a evolução do direito individual e nem a higiene conseguiram resolver o problema da paz, porquanto a guerra, um monstro de mil faces que começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina. Tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX, quanto já o era na corte obscurantista de Ramsés II, somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo com que os habitantes da Terra se amem como irmãos. É por isso que a doutrina espírita nos revela atualmente sob a luz da verdade, fiel ao próprio Cristo que nos advertiu convincente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa a mensagem do livro Religião dos Espíritos, o Caminho da Paz, no capítulo 41, que vem nos falar da evolução do homem. Jesus veio trazer a cada um de nós a sua mensagem do amor. Toda vez que nós nos afastamos da lei de amor, do seu evangelho de luz, nós estamos fazendo escolhas que nos trazem muita dor e muito sofrimento, particularmente ou coletivamente, quando nós nos afastamos dos ensinos de Jesus, com certeza a dor ela sempre vem bater a porta. Caminhos obscuros, que na guerra, como nos diz na questão 743 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: na face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Ou seja, no momento que nós todos vivenciarmos esse evangelho, o que Jesus pediu a cada um de nós foi que nós nos amássemos. A única coisa que Jesus pediu: amai-vos uns aos outros. Quando nós estamos nos amando, quando nós praticamos essa sua lei de amor, nós, com certeza, vamos ter bons momentos, felicidade. Não vamos mais ver a guerra, o ódio, a violência, a maldade, o materialismo, tomando conta de nossas vidas. Porque vamos ter amor. Eu não vou poder ser feliz vendo o outro passando fome, passando dificuldade, passando momentos difíceis. É a lei de amor, é a lei de Jesus chegando a nossos corações e começa dentro do lar. A paz do mundo começa dentro do lar, como nos ensinou Madre Teresa de Calcutá. Diz: filho, quer a paz do mundo? Você quer realmente a paz do mundo? Então volte para dentro do seu lar e comece a distribuir a paz dentro do seu lar. Porque se você conseguir levar a paz entre 3 a 4 pessoas,
aí sim você já poderá levar ao mundo. Mas se você não conseguir no ambiente de família estabelecer a paz, como você vai levar a paz ao mundo? Então, a paz exige muito esforço, muita coragem de não revidar, né, de oferecer a outra face, como Jesus diz. Né, se a pessoa quiser te constranger a caminhar 1000 passos, caminha 2000 passos com ele. Porque nessa caminhada, nesse envolvimento que terão, ele vai lhe conhecer. Vai conhecer o seu evangelho, os seus exemplos de amor, dedicação. É a oportunidade de caminhar junto, lado a lado, exemplificando. Porque nos diz Leopoldo Machado que nós devemos ser páginas vivas do evangelho. Nós devemos ser páginas vivas do evangelho. Aonde nós estivermos, devemos ser esse exemplo de amor, de compreensão, porque na prece de São Francisco de Assis nós pedimos isso. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. É o que nós pedimos à espiritualidade, é o que nós pedimos aos nossos mentores amigos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Aonde tiver ódio, né, que eu leve o amor, desespero, né, que eu leve a esperança, a discórdia, que eu leve a união. Ou seja, temos sempre a oportunidade de fazer o bem, de nos envolvermos no trabalho do bem. Jesus nos ensinou isso, né? Se oferecer a outra face, se lhe agredir, ofereça a outra, não no sentido de dar a outra face, porque a pessoa vai se sentir provocada e vai agredir mesmo. Né? Nós vamos dar a outra face, a pessoa vai sentir como provocação e vai nos agredir. Mas quando Jesus diz ofereça a outra face, ele está dizendo o agressor conhece a maldade, a violência, o ódio, né? O ressentimento, conhece o egoísmo, mas você não. Ofereça outra face que ele não conhece, né? Que é a face do amor, que é a face do perdão, a face da compreensão. Precisamos ter na nossa vida nosso momento diário, nos envolvendo com o bem, nos envolvendo com o amor. Tem uma mensagem, né, do livro Boa Nova, uma passagem com Jesus, de Bartolomeu. Né? Jesus percebe que Bartolomeu, na sua caminhada, Jesus observava todo mundo, sabia das dificuldades dos discípulos, né? Sabia suas fragilidades, conhecia as suas potencialidades, assim como conhece a cada um de nós. E nos dá sempre a oportunidade de crescimento, de trabalho, de motivação, inspirando-nos a realizar, né, e buscar as nossas conquistas. E ele percebeu que Bartolomeu estava um pouco triste, um pouco abatido. Eles estavam na casa de Simão Bar-Jonas e no capítulo 8 do livro Boa Nova existe esse diálogo de Jesus com Bartolomeu, né? E Bartolomeu pede a Jesus: mestre, exclamou timidamente, não saberias nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas e amarguras. Eu só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz que nos espera os corações além das alturas. Quando esclareceste que o vosso reino não é desse mundo, eu experimentei aí sim uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, Senhor, é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. E a voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com serenidade. Bartolomeu, a nossa doutrina, entretanto, é do Evangelho e da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa nova, uma boa notícia, não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino não é desse mundo, isso não quer dizer que eu não desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações. Né? Então Jesus vai explicando nesse momento a Bartolomeu, e Bartolomeu diz que nesse momento ele é tomado, né, de amor, de esperança, pelos ensinamentos que Jesus está trazendo.
E Jesus também, conhecendo as nossas fragilidades, os nossos conflitos, no mundo tereis aflições, né? Reunindo os discípulos, ele dizia, no mundo tereis aflições, mas eu não vos deixarei órfãos. Se me amais e guardai os meus ensinamentos, eu rogarei ao Pai e pedirei para que ele vos envie o Consolador. E o Consolador chega até nós nos trazendo a mensagem da imortalidade, que somos espíritos eternos. Allan Kardec abre as portas do mundo espiritual, nos trazendo a mensagem dos espíritos, dizendo que somos herdeiros de nós mesmos. E nos traz a reencarnação como o perdão, a bênção de Deus, a nova oportunidade que todos nós temos de buscar o nosso crescimento. Errou, né? Temos a oportunidade de recomeçar. Com aqueles que desviamos, numa outra jornada, outro caminho, agora podemos acolhê-los em nossos braços, como filhos, como irmãos, como pais, e agora sim conduzir, né, ao bom caminho, conduzir ao caminho do bem, conduzir ao caminho do amor. Então Jesus diz, né, a Bartolomeu, e ele, a partir desse momento, ele passa a vivenciar o Evangelho de Jesus. E então ele diz, mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós uma fortaleza permanente, e não exige. Né? Nesses momentos que nós estamos de transição, exige de cada um de nós mantermos a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa confiança. Nós sabemos que Jesus está no leme de nossas embarcações, que Jesus é o nosso governador espiritual, que é o governador do planeta Terra. E exige de nós, espera de cada um de nós a nossa atitude amorosa e compreensiva, para que o seu Evangelho, né, possa iluminar todos os corações. Por isso ele diz, brilhe a vossa luz. Então é acendendo essa luz da esperança em nossos corações, né, fora da caridade não há salvação, como diz Kardec. Né? Então é o amor presente em cada um de nós, em nossos atos, em nossa compreensão. E a caridade exige de nós, né, a caridade da compreensão. Compreender que aquele que muitas vezes nos agride, nos machuca, né, está muitas vezes agressivo, na verdade a pessoa está dizendo socorro, né, socorro, me ajude. Então aí nós oferecemos a outra face. Aí nós mostramos o valor do perdão, da compreensão, o amor, o entendimento, a tolerância, a paciência, né? Tudo isso que Allan Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, e esse Evangelho que nos dá a força para continuarmos a nossa caminhada. Naquele momento difícil, como dizia Ivone Pereira, né, Ivone do Amaral Pereira, ela sempre nos dizia, né, nos momentos mais difíceis, os momentos dolorosos, das aflições, das angústias, era nesse livro Luz, no Evangelho, que eu buscava a minha esperança, que eu reabastecia o meu coração, porque sabia que não estava sozinho, que ninguém está sozinho, que ninguém está desamparado. Então, nesses momentos de dor, dificuldade, buscamos a espiritualidade, buscamos esses amigos espirituais que estão caminhando ao nosso lado, né? Como diz o nosso querido Dr. Herman, né? Não esmorecer jamais. Por mais difícil que seja o caminho, por mais dificultoso que seja o trajeto, não podemos desistir. Devemos nos encher de esperança porque estamos caminhando com o Cristo, estamos levando a mensagem de Jesus a todos os corações, aqueles que caminham ao nosso lado, aqueles que ainda não o conhecem, né? Ou aqueles que muitas vezes o conhecem, mas não o estão trazendo ao seu coração, como diz Joana de Ângeles, né? Joana diz, quem viu Jesus passar apenas viu, mas quem viu Jesus passar e trouxe Jesus para dentro de si, nunca mais será a mesma pessoa. Então, quando nós acreditamos, como Bartolomeu, né, exige de nós uma fortaleza permanente, exige, porque devemos orar e vigiar, devemos estar vigilante a todos os momentos. Por isso que nesses momentos de transição, os espíritos amigos nos dizem, não entrem, não caiam em provocações. É o momento de manter a serenidade, a confiança, o amor, a prece no nosso dia a dia. Tem José Carlos de Lucas, né, no livro O Olho Mágico, logo no primeiro capítulo ele nos dá um grande exemplo
né, de uma pessoa que está andando pelo trânsito, andando com muita calma, andando devagar, e ele olha no espelho e vê que vem um carro atrás e vem cortando todo mundo. E vem com aquela pressa, e vem cortando, ele diz, eu não vou deixar esse carro passar, se eu estou devagar, por que não pode andar devagar também? E surgiu esse pensamento nele, e ele, quando viu que o carro se aproximou, ele teve, nesse momento, uma outra intuição, recebeu uma intuição. E se a pessoa está com alguém doente no carro, está precisando de ajuda? Aí ele mudou o pensamento. Diz, não, vou deixar ele passar, vou dar oportunidade, porque a gente não sabe o que está acontecendo. E a pessoa chegou perto, deu uma fechada nele, ele diminuiu, né, devido à sua atitude compreensiva, senão eles iam se chocar, se machucar, e ele permitiu que a pessoa passasse e a pessoa foi embora. Quando está em casa, ele recebe o telefonema da esposa que diz que está no hospital, e, né, que a sua filha estava no hospital, seu filho estava no hospital. E ele corre até o hospital e a esposa já lhe acalma. Você fica tranquilo que ele já está fora de perigo. Graças à atitude do médico, né, que foi compreensivo e agiu com muita rapidez. Porque o médico, quando viu que ele não estava bem, colocou ele no carro e veio rápido para o hospital, trazendo o nosso filho e salvou a vida do nosso filho. E ele, nesse momento, diz, então, eu gostaria de agradecer esse médico, conhecer esse médico, agradecer, né, pela sua atitude. E quando ele foi até o médico, ele ali reconheceu aquele homem que estava afoito no trânsito, estava cortando todo mundo, era aquele que estava levando seu filho, né, e que graças a essa atitude. Então, a paz deve fazer parte permanente nas nossas atitudes, mantermos a serenidade nos momentos até mais difíceis. Por quê? Porque a espiritualidade, nesse momento, tem condições de estar ao nosso lado e nos intuindo, filho, né, faça dessa maneira como ele recebeu nesse momento. Né? E se a pessoa estiver precisando? Se a pessoa... Então, haja sempre com serenidade. Né? E aqui é o que nos diz, né, o Bartolomeu, e Jesus diz a ele, a verdade não exige, ela transforma. Né? A nossa reforma, a nossa transformação íntima, né, o nosso crescimento espiritual é o que faz a diferença. É preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes nas atividades nossas de cada dia. Né? É nós buscando o nosso crescimento, as nossas atitudes. Muitas vezes, quando vamos dormir, né, vamos estar ao lado daqueles que conviveram conosco durante o dia. Se tivermos o hábito da prece, se estivermos com um bom pensamento, se estivermos lendo um livro, né, ao dormir, o nosso corpo descansar, estaremos junto a esses espíritos amigos e amorosos. Né? Mas se estivermos conturbados, agressivos, brigando, né, que companhia nós teremos ao deixar o corpo físico? E nós notamos isso pela manhã, né? Quando nós estamos bem, quando nós temos condições de trabalhar na espiritualidade, de estudar, nós levantamos pela manhã sentindo aquela paz, aquela alegria, né? Já levantamos agradecendo, obrigado Deus, né, pela saúde, pelo ar, pela paz, como diz o Divaldo, né? Saúde, a paz, o ar que a gente respira, a oportunidade de trabalho, né? Se nós não levantamos bem, nós já levantamos reclamando e tornamos o nosso dia pesado. Né? Ah, mas tem que levantar, está chovendo, está frio, está quente, tem que levantar, tem que trabalhar, e o nosso dia fica muito pesado. É diferente nós agradecer, obrigado, Senhor, pela oportunidade que me dá. Hoje eu vou poder escrever ou reescrever mais uma página da minha vida, e que essa página possa me encher de alegria, de paz, de esperança, que eu possa ser útil àquelas pessoas que estão ao meu lado. Né? O que queres que eu faça? O que eu posso fazer para transformar, levar paz, levar alegria, amor às pessoas que convivem comigo? Né? Eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. Eu posso levar a esperança às pessoas. Eu posso levar essa paz, né, que hoje os noticiários, tudo nos traz, né, aquela desarmonia,
né? Parece que não tem mais jeito, que o mundo está perdido. E quando nós vamos no Evangelho, buscamos o Evangelho, sentimos a presença desses espíritos amorosos nos conduzindo, nos amparando, dizendo: calma, filho, Deus é por nós. Deus caminha ao nosso lado, Jesus faz presente em nossas vidas. Né? Então, é outra sintonia. É nesse momento que nós sentimos a presença desses amigos bondosos que, ao tempo de Jesus, quando Jesus vem e traz a palavra amor, ele faz os povos estremecerem e os mártires ébrios de esperança descem ao circo. Né? E nesse momento, eles dão a vida por Jesus. As pessoas morrem, as pessoas são jogadas, as feras famintas nas arenas, muitas levadas às fogueiras, nega Jesus, abjura: eu amo Jesus de Nazaré, eu vivo por Jesus de Nazaré. Então, quando Jesus pronuncia a palavra amor, né, os mártires ébrios de esperança descem ao circo, dando a vida para que hoje, em espíritos, continuem ao nosso lado, nos estimulando. Né, como o Dr. Hermann, que na Primeira Guerra Mundial estava servindo na guerra, salvando vidas, medicando as pessoas, né, ajudando as pessoas. Aí chega o comandante e diz: a partir desse momento você vai para a linha de frente. Lhe deram uma arma e diz: agora você, né, vai combater. E ele diz: não, nessa encarnação eu vim para salvar vidas, não para tirar vidas. Né? É o sentimento, é esse amor que eles vêm até nós hoje, nos trazendo esse conhecimento. Diz: filho, não desiste, né? Vamos semear a paz. Quando nós levantamos de manhã com essa energia, com essa alegria, sentindo essa paz, quando chegamos no trânsito ou no trabalho, vem alguém nos contraria ou nos xinga, e a gente diz: ah, acabou com o meu dia. Eu estava tão bem, eu estava sentindo uma paz tão grande em meu coração. Por que essa pessoa acabou com minha paz? E aí os espíritos amigos nos dizem: e por que não foi diferente? Se a pessoa estava agressiva, perturbada, e você estava em paz, por que você, com a sua paz, não envolveu ela? Por que você não envolveu ela no seu abraço, no seu sorriso, na sua serenidade? Por que foi o contrário? Por que ela lhe envolveu com as suas energias pesadas, agressivas? Então, é o nosso vigiar constante, sabendo que a nossa responsabilidade, a espiritualidade precisa muito também de nós, né, para que o reino de Deus seja implantado. E começa onde nós estamos, né, começando dentro do lar, da família. São pequenas coisas, né, é não revidar uma agressão, né, e isso exige muita coragem. Embora as pessoas digam que isso é covardia, você não vai responder, a pessoa lhe agrediu, a pessoa xingou, você não vai responder. Tivemos o exemplo de Gandhi, quando Gandhi estava libertando, né, a Inglaterra, a Índia da Inglaterra, e um soldado vem e lhe agride, ele cai, levanta, olha para o soldado agride novamente Gandhi, ele levanta, tira o pó, olha para o soldado mais irritado ainda agride Gandhi. Pela terceira vez ele se levanta e o soldado já muito agressivo diz: quem foi que te ensinou a ser tão covarde a ponto de não reagir a uma agressão? E Gandhi mostrou, diz: foi ele, apontou para o peito do soldado que carregava um crucifixo. Ele diz: foi ele que me ensinou a não revidar, a amar os meus inimigos. Esse que você carrega no peito, mas eu carrego dentro do meu coração. Foi ele que me ensinou essa atitude. Madre Teresa, quando pedia algo para os seus pobres, né, doem algo para meus pobres, estão sem comer, não, hoje ninguém se alimentou, você não teria nada para dar aos meus pobres? Você não quer abrir uma caderneta na espiritualidade? E a pessoa cuspiu no seu rosto, e em vez dela reagir, ela agiu. Ela diz: isso foi para mim, limpou o rosto, diz: isso foi para mim. E Deus deve saber, porque eu mereço. Mas agora, dê algo para os meus pobres. E a pessoa, nesse momento, não suportou tamanho amor. Foi envolvida por esse gesto de amor
de Madre Teresa de Calcutá e continuou ajudando. Então nós estamos nesse caminho buscando serenar, iluminar os caminhos por onde nós passamos, através do exemplo e principalmente da coragem, né, da verdade. Tem um livro, Pela Graça Infinita de Deus, que Baltazar também nos fala sobre o projeto de paz. Né? Ele diz assim: elevando o nosso pensamento, ajudaremos a equilibrar, a instalar o equilíbrio de luz e de paz aonde nós estivermos. Né? Elevando o nosso pensamento, né? Buscando a espiritualidade, buscando esses espíritos amigos e amorosos que estão sempre ao nosso lado, nos motivando, nos incentivando ao caminho do bem. Né? Alfredo Schultz, né? um espírito amigo, ele dizia: nós temos dificuldade muitas vezes de chegar até vós, devido à correria, o dia a dia, não se para uma oração, não se para, né, para fazer uma prece, ler um livro, e muitas vezes nós temos essa dificuldade. Então nós temos que buscar, né, esse tempo, essa doação para nós mesmos, né, para equilibrar, buscar a serenidade aos nossos corações. E continua Baltazar, estendendo nossas mãos, doando um pedaço de pão, tiraremos a fome de muitos que sofrem o pesadelo pela falta de alimentação. Falando somente o bem, fazemos com que os corações em volta se elevem, permanecendo constantemente no caminho da bondade e no caminho da elevação. Então é a vivência, é todo dia, todo momento, né, buscando oferecer o melhor de cada um de nós, seja em pensamentos, né, seja nos nossos atos, as nossas atitudes, até mesmo, né, os nossos sentimentos, principalmente os exemplos que nós estamos deixando, assim como muitos, né, como Altivo, vierem e deixar esse exemplo, né, de trabalho, de dedicação, que nós podemos fazer a diferença, né, que através do nosso exemplo, nosso trabalho, né, muitos possam se modificar. Jerônimo Mendonça diz que quem já conhece o Evangelho, quem já fez o Evangelho, quem já leu 15 a 20 minutos no Evangelho, já está a caminho da sua transformação. Já não será mais a mesma pessoa. É por isso que Ivone dizia, né, é no Evangelho, é nesse livro luz que eu busco a serenidade, que eu busco a força para lutar, para superar as nossas adversidades, né? Buscando sempre talento, a conquista desses amigos bondosos ao nosso lado. E nesse livro, Conexão com Deus, também nos diz, assim como nossa vida pessoal, as dificuldades do caminho, como servidores do Evangelho, também se fazem presentes. Em nenhum momento Jesus disse que a estrada seria plana, curada, cercada por lindos jardins floridos e perfumados. E nem tampouco nos garantiu que encontraríamos apenas adeptos fiéis e felizes compartilhando das suas ideias. Jesus não prometeu facilidades para ninguém. Né? Pelo contrário, ele diz: quem quiser seguir-me, pegue a sua cruz e siga-me. Né? E não prometeu facilidades, não prometeu a estrada plana, cercada por lindas flores e lindos jardins. Mas trabalho, dedicação, né? Amor. Então, muitos que seguiram Jesus passaram por suas dificuldades, né? Como Teresa d'Ávila, quando estava fazendo a caridade, naquele dia chuvoso, foi até a vila, levou alimentos, pessoas, e quando está retornando, tinha que passar por uma ponte, acabou caindo da ponte, né? Da pontezinha, caiu no lago e estava se afogando e tentando se segurar pelos galhos que estava à beira da água, ela não conseguia, não tinha força. E nesse momento, quando ela passou, ela viu Jesus estendendo a mão. E Jesus estendeu a mão, puxou Teresa d'Ávila, né? Depois que ela estava salva, estava em terra firme, Jesus disse a ela: você viu como eu trato meus amigos? E ela, sorrindo, diz: é por isso que o Senhor tem poucos amigos, né? Ou seja, tem que persistir, tem que perseverar, né?
pediram à Madre Teresa até quanto a gente tem que amar as pessoas. Ela diz até doer. Tem que doer em mim aquilo que o outro está passando, esse sentimento de empatia. Eu não posso ser feliz, não posso ter a felicidade se o outro ainda não tem aquilo com que se alimente durante o dia. As suas dores, as suas lágrimas também devem ser as minhas lágrimas. Eu devo ser tocado em meus sentimentos, né, nessas atitudes, né, nesses infortúnios ocultos que nos fala o Evangelho. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta. E esse momento que Jesus conta com cada um de nós, né? As nossas atitudes, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, que seja feito, né, a vossa vontade, que eu possa sempre estar presente. Então, Jesus, né, assim como nos primeiros caminhos, ainda hoje, como todos os apóstolos que tiveram essa dificuldade, nós ainda hoje encontramos, né, dificuldades com intolerâncias, né, preconceitos, mas não na mesma proporção, porque antes as pessoas davam a vida por Jesus. Hoje Jesus pede o contrário. Jesus diz, quer que a gente viva e não quer que a gente morra por ele. Hoje ele quer que a gente viva por ele. E viver por Jesus, viver com Jesus, é no nosso dia a dia nós estarmos compreendendo as pessoas, aquelas que não nos compreendem, amando aquelas que não nos amam, né? Vivenciando o Evangelho em toda a nossa caminhada, em todos os sentidos. Então, Jesus conta hoje com cada um de nós, né, a fim de ensinar como vencer o mundo. Né? Jesus diz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo vos dá, né, mas a minha paz eu vos dou. E quando Jesus diz, a minha paz eu vos dou, ele está na condição de nos trazer a paz. É de Jesus que nós recebemos essa serenidade, recebemos essa paz, essa calma, essa confiança, esse amor. Porque a pessoa agitada não pode nos trazer a paz. Se eu estou nervoso, agressivo, como é que eu vou levar a paz àquele irmão que está sofrendo? Mas Jesus vem e nos abraça, diz, a minha paz vos dou. Né? Estarei sempre convosco, né? E rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador. E a doutrina espírita chega até nós, nos trazendo esse consolo, esse conforto espiritual, né? Para que possamos seguir Jesus, possamos vivenciar, né, a doutrina de Jesus em nossos corações, em todos os momentos. José Carlos de Lucas também tem os pensamentos que ajudam, né, nos pensamentos que ajudam, o seu livro, ele diz assim, ainda mesmo quando praticamos a proposta do estoicismo, lamentar um pouco menos, esperar um pouco menos, amar um pouco mais. Isso faz diminuir muitas tensões, atritos, pois, como afirma o filósofo, a vida boa é a vida reconciliada com que a existência aceita o mundo real como é. Certamente foi por isso que Jesus recomendou que reconciliássemos com os nossos adversários, pois na reconciliação está implícita a ideia da aceitação. Aceitação de que a vida é imperfeita, incompleta e inacabada. Aceitação de que as pessoas têm as suas limitações, incoerências, assim como nós também as possuímos. E diante desse quadro de insuficiências, pararemos de brigar com a incompletude da vida, de nós mesmos, das pessoas, fazendo as pazes com a nossa existência, tirando dela o que tem de melhor, sem esperar que esse melhor seja a perfeição. Somente a reconciliação com a vida é capaz de trazer paz interior, lamentar menos e esperar menos. Mas aqui ele também diz, é preciso amar um pouco mais. O amor que une o que está partido. O amor que cola os pedaços do vaso quebrado. O amor que enxerga beleza na diferença. O amor que se aproxima do que está distante. O amor que não espera a perfeição para amar. Somente esse amor que nos reconcilia com tudo é capaz de trazer paz ao espírito, pondo fim aos nossos conflitos. É o término de uma guerra de anos que estávamos nos travando dentro de nós mesmos, cuja batalha perderíamos pagando com o preço da própria existência. Ao suave toque do amor, tudo fica em paz. Né? Que lindo esse pensamento, José Carlos de Lucas, pensamentos que ajudam,
nos mostrando, né, esse ensinamento de Jesus. Né, onde nós estivermos, vamos deixar bons pensamentos, bons exemplos, a nossa vivência diária, né, as pessoas que acreditam, que confiam, né, dizendo como os Espíritos dizem a nós, não desista, Deus é por nós. Né, que a minha doutrina espírita vem justamente nos trazer todo esse roteiro de como devemos agir, como devemos proceder com aqueles que estão ao nosso lado. A reencarnação nos dando essa oportunidade, né, de recomeçar. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Né, pede Allan Kardec aos espíritos amigos, é ser benevolente com todos. É com todos. Não é só com os familiares, com aqueles que amamos, é com todos. Com aquele que nos agride, aqueles que não nos compreende, aquele que nos vira o rosto, é ser benevolente com todos. Indulgente com aqueles que erram, onde Jesus diz, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós estamos necessitados da compreensão da indulgência dos outros, porque todos nós erramos. Ninguém está na condição de jogar a pedra. Então Jesus vem e diz, né, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire. E nós não estamos nessa condição. Aí que nós vamos compreender, né? Nós estamos com muito esforço, buscando a cada jornada, a cada encarnação, vencer as nossas más inclinações. Como diz, né, o Evangelho, conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para vencer as suas más tendências, as suas más inclinações. Não é combatendo o outro, mas é nosso egoísmo, nosso orgulho que nós devemos combater todos os dias, sem trégua, né? Alimentando esses bons sentimentos, a humildade, esses sentimentos de amor trazido pela espiritualidade maior todos os dias, nos envolvendo nessa luz todos os dias, para que a gente não desanime, né? Como diz o Dr. Hermann, desistir nunca mais. Já desistimos em tantas outras oportunidades, deixamos de acreditar, deixamos de caminhar, caímos, não levantamos, desistimos, mas hoje não, hoje a gente não para, hoje a gente cai e levanta, porque sabemos que não caminhamos sozinhos, que não estamos sozinhos, que esses amigos espirituais estão vibrando por nós, estão nos trazendo a sua paz, né? E sorriem ao ver as nossas atitudes de compreensão com aqueles que ainda não entenderam, e esse é o momento tão ideal de compreender as pessoas, de entender as pessoas, de levar uma palavra de amor, de fé, semeando a paz aonde nós estivermos, né? Porque onde deixarmos um exemplo de luz, um exemplo de amor, isso vai fortalecer a pessoa. Muitos vão mudar esse caminho, vão se encher de esperança e saber que há um ser superior que vibra por nós, que nos dá a oportunidade. Não é mais aquele Deus vingativo que estava nos vigiando, nos punindo, nos castigando. Jesus vem e apresenta aquele Deus amoroso e bom, que quer a nossa felicidade, que torce pela nossa felicidade, que dá todos os meios, condições para que possamos nós mesmos construir a nossa felicidade. Está em nossas mãos. Que felicidade maior, que paz maior nós vamos sentir no coração ao vivenciarmos esse Evangelho de Jesus. Mas sabemos que não é fácil. Paulo de Tarso dizia, por que o mal que eu não devo fazer, eu faço todos os dias? E por que o bem que eu sei que deveria fazer, esse eu não faço? Por que eu faço o mal que eu não deveria fazer? Então ele mesmo dizia, não é fácil a reforma. Mas no momento do convite, com o encontro com Jesus, ele passou a viver de tal forma que ao fim da sua existência ele disse, já não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim, é Jesus que está presente nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, me envolvendo, me impulsionando para o caminho do bem, para o caminho do amor. É Jesus que vive em mim. Então, a doutrina espírita veio nos trazer todo esse conhecimento, esse roteiro de como devemos agir nesses momentos difíceis, né, de transição, mas que há muita amorosidade. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta, dizem os espíritos amigos,
né? Também na beneficência, o amor, o conforto, quanta solidariedade nós estamos vendo. As pessoas se abraçando, né? As pessoas se preocupando, doando aquilo que não haviam doado. Hoje existe esse sentimento de amor, né? Os infortúnios ocultos, aqueles infortúnios ocultos, eles ainda nos alertam. Aqueles que muitas vezes passam despercebidos, aqueles que não têm um prato de comida, aqueles que não têm um pedaço de pão, e às vezes estão na nossa rua, às vezes estão dentro do nosso lar. Então, esses infortúnios que nós devemos buscar. Somos discípulos de Jesus, estamos nesse caminho. Então, que a paz de Jesus esteja sempre nos envolvendo para que todos aqueles que cheguem e se aproximem de nós sintam em nós a presença amiga e amorosa de Jesus, através da nossa vivência no bem, através do nosso trabalho no bem, né, para que a paz se faça presente em todos os momentos. Né? Não é nós nos afastando das pessoas, dos conflitos, das adversidades que nós vamos encontrar a paz, mas como nós vamos reagir diante dessas adversidades. É isso que vai nos trazer a paz. Sabendo que somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. Que estamos, nesse momento, num corpo. Nós estamos tendo essa oportunidade. Pedimos a Deus as oportunidades. E esse é o momento, e talvez a encarnação mais importante de todas as nossas existências. Porque hoje somos a soma de todas as outras encarnações. Trouxemos todas as nossas experiências, conflitos, virtudes de outras existências, vivendo em outras culturas, outros países, e aqui estamos vivenciando esse evangelho onde Jesus está precisando de cada um de nós, conta com cada um de nós, né, para que o seu amor esteja presente na nossa fala, no nosso aperto de mão. Muitas vezes ouvimos, as pessoas, eu vou começar a fazer a caridade, assim que me aposentar, vou me dedicar à caridade. Qual é o tempo que a gente tem? Então, muitas vezes, eu vou ganhar na loteria, e assim que eu ganhar na loteria, eu quero ajudar tal instituição. E a caridade começa hoje, nesse momento. Né? Às vezes é um aperto de mão, é um abraço, como o Dr. Bezerra de Menezes deu naquele homem que estava buscando suicídio. Queria se suicidar porque a família estava doente, os filhos estavam doentes, não tinham um pedaço de pão, não tinham nada para se alimentar, e ele perdeu o emprego. E o Dr. Bezerra de Menezes diz, eu vou lhe dar um abraço, o senhor confia, o senhor acredita em Maria de Nazaré? Sim, eu acredito. Então eu vou lhe dar um abraço em nome de Maria de Nazaré. O senhor chega em casa, abrace seu filho, abrace sua filha, abrace sua esposa em nome de Maria de Nazaré. Façam o evangelho, coloquem a água e antes de dormir façam mais uma prece. Na semana seguinte ele encontra aquele homem e diz, eu vim, doutor, lhe agradecer porque eu estava até pensando no suicídio e aquele abraço que o senhor me deu, eu cheguei em casa, abracei a minha filha em nome de Maria, abracei minha esposa, meu filho, minha esposa abraçou meu filho, abraçou minha filha, nós nos abraçamos, nos envolvendo com essa energia de amor, tomamos a água e aquela água parece que nos alimentou porque matou a fome. Estávamos todos famintos e aquela água nos trouxe, né, a paz, a calma e não sentimos mais nem fome. E quando fomos dormir, fizemos um evangelho, fizemos a prece. No dia seguinte acordei com a correria das crianças, brincando pela casa, porque a febre havia cedido. E ao buscar antes de sair, alguém bate na porta e era um amigo me oferecendo emprego. Então vim agradecer aquele abraço que o Senhor me deu em nome de Maria de Nazaré. Então esses espíritos amorosos nos mostram o quanto é importante um abraço, um aperto de mão, um sorriso, um cumprimento. Como você está? Como é que foi seu dia hoje? Né? O que eu posso fazer para tornar o seu dia melhor? Né? Posso ir no hospital, visitar alguém? Né? Posso ligar para alguém? Posso mandar uma mensagem? Como Jerônimo Mendonça fazia
evangelho, café com evangelho. Ele cego, paralítico, numa cama, pedia para as pessoas, ligue para o fulano, e ele dava o número que tinha na cabeça. Ligavam para a pessoa, diz, você quer tomar um café com o evangelho? Diz, diga o número. A pessoa dizia, número 27. Aí ele pedia para as pessoas que estavam ao seu lado, segurando o telefone, leia a mensagem do capítulo 27, um livrinho curto, com pequenas mensagens, e quando a pessoa lia, a pessoa do outro lado do telefone, quando o Jerônimo conversava, estava em lágrimas, porque era realmente isso que eu estava precisando. Eram essas palavras que eu estava procurando. Como é que você sabia que eu estava passando por esse momento? Né? Eu não sabia, mas a espiritualidade sabe. Então, todos nós temos esse meio de trazer a paz, de semear a paz, onde nós estivermos, né? Levarmos a paz, o amor a todos os corações. Né? Que sejamos nós, discípulos de Jesus, nesse momento tão importante de transição, né? Onde a luz se fará mais presente, está se fazendo mais presente pelos nossos atos. Por isso que a doutrina chegou até nós, né? Por isso que essa luz de Jesus, esse amor de Jesus hoje está presente, né? Que sejamos nós, né? O Evangelho vivo, como diz Leopoldo Machado, onde nós estivermos, possamos sempre fazer a diferença, deixando rastros de luz, como muitos espíritos nos deixaram, Eurípides, Chico Xavier, né? Irmã Dulce, espíritos que deixaram rastros de luz, e hoje é o nosso compromisso. Mas Francisco Spinelli, um italiano que veio da Itália aos 18 anos aqui para o Brasil e veio para a nossa região, e andava pelos campos de cima da serra, numa mula, com a codificação, muitas vezes longe de casa, com mau tempo, com frio, com chuva, ao quebrado, muitas vezes febril, divulgando a doutrina espírita a cavalo, levando a mensagem de Jesus a cavalo, né, fazendo com que as pessoas sentissem-se protegidas, amparadas, amadas. E hoje ele nos diz assim, espírito, não espere que nós, os espíritos, tenhamos que novamente voltar ao corpo físico para realizar o trabalho que compete a vocês encarnados. Então, nessa mensagem, ele nos mostra a nossa responsabilidade e nós podemos fazer essa diferença. Né? A doutrina está em nossas vidas, né? Está em nossos corações. Tanto que nós estamos, nesse momento, em nossos lares, reunidos, falando de Jesus, falando da doutrina espírita, né, com essas gotas de luz que a espiritualidade nos envia todos os dias, nos fortalecendo, nos trazendo o bom ânimo para que a gente possa continuar sempre firme, sem esmorecimento, como diz o Dr. Herman e como diz César Said, mesmo que as lágrimas estejam caindo, não vamos deixar de caminhar. Né? Mesmo com o corpo dolorido, como Paulo de Tarso, os ossos quebrados, a carne rasgada, mas não deixava de semear. Né? Sigamos nós com esse propósito, com essa força, com essa determinação que a espiritualidade espera de cada um de nós. Então, agradeço a oportunidade, a alegria de estar com todos vocês nesse momento tão importante para as nossas vidas. Muita paz, muita luz a todos os nossos corações. Muito obrigado, meu amigo, por suas palavras, por seus ensinamentos. Realmente, você trouxe uma mensagem muito consoladora, né? Uma mensagem que nos enche de esperança. Enquanto você está falando aqui, eu estou pensando no Spinelli andando em cima de um burro, né? O Jerônimo Mendonça ali dando seu testemunho, e isso nos faz ficar bem quietinhos e calados, bem quietinhos e calados, só absorver desse exemplo maravilhoso desses grandes trabalhadores da Seara de Jesus, como foi também Eurípides Barçanufo, né? Outro grande irmão. Então, são exemplos que ficam para todos nós.
que nós possamos nos espelhar nesses exemplos, nessas pessoas, né, que com muita simplicidade, aquela simplicidade de Jesus, trabalharam incansavelmente na sua seara divulgando esse evangelho. Então, muito obrigado por você nos trazer essa lembrança e essa palavra consoladora. Esperamos poder contar com você mais vezes em nossa casa para será uma alegria. orientação tão importante nesses momentos tão difíceis que a gente está vivendo atualmente, né? Muito Isso. obrigada. E Conte leve comigo. o seu abraço, a sua casa espírita, e que Deus os abençoe e os faça continuar trabalhando cada vez mais pela divulgação desse evangelho e levando consolo a tantos que necessitam, tá bom? Obrigado, Rosa. Um abraço da casa de Francisco. Bem, meus irmãos, depois desse estudo tão consolador, esclarecedor, eu estou plena e bem animada para trabalhar cada vez mais, tá bom? Então, nós vamos nos despedindo. Quarta-feira estamos de volta para o estudo do nosso Evangelho, as obras de Emmanuel. Então, nós vamos encerrar nossa reunião da noite hoje. E eu vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece de agradecimento ao Senhor. Obrigado, Walter, Obrigado. pelo seu estudo. E agradecendo também ao nosso Pai Celestial, Pai amado, de infinita bondade. Temos a certeza, Senhor, a confiança em Ti, de que tudo o que ocorre no nosso planeta, pelos dias passados agora, essa fase que estamos passando, sabemos que não vai durar muito, porque nós temos um defeito de nos atermos ao nosso tempo aqui, no nosso planeta. E sabemos, Senhor, com certeza que é tudo no seu tempo e de acordo com as suas leis. Abençoa-nos a todos nós, seus filhos, nesse planeta tão necessitado de paz, de amor, tão necessitado de harmonia. Que na noite de hoje unamos os nossos pensamentos, as nossas melhores vibrações a todos os nossos irmãos que estão passando por todas essas dificuldades de forma muito dolorida, muito dolorosa, muito aflitiva. Que possamos estabelecer a paz dentro de todos nós, em todas as nossas atitudes, para conseguirmos transformar esse planeta em mundo de regeneração. Como disse no início do estudo, que um dia todos os povos serão irmãos. Ansiamos por isso, Senhor, mas temos a certeza que no seu tempo tudo chegará a ser confirmado. Que possamos ter paciência e seguir as suas leis, a lei de amor ao próximo, para que tudo se realize da melhor forma possível. Nos dê força, Senhor, para continuarmos no caminho de redenção, aceitando e a sua determinação, aceitando todas as provações que passaremos por esse período e trazendo a paz dentro de nós, consigamos ultrapassar todas as nossas dificuldades e nos unirmos em breve. Só temos a agradecer, Senhor, mais uma oportunidade de estudo e reflexão e pedindo mais uma vez
que permaneça em nossos corações, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando agora a nossa reunião. Agradeço a presença de todos, rogando a Deus que nos ampare, nos ilumine e nos dê ombros fortes para que cada um continue na sua jornada, sempre procurando melhorar cada vez mais e nos aproximarmos de Deus. Olha, um beijo no coração de todos. Obrigado, abraço a todos. Obrigada, paz e bem a todos. Que a paz de Jesus Paz esteja e bem conosco. a todos. Boa noite a todos. Obrigada, companheiro. Boa noite, queridos. Tchau para Até vocês. amanhã. Boa noite. Não, até quarta. Fiquem em paz, que o Senhor continue sempre a nos abençoar. Tchau. Boa noite, Tchau, tchau. tchau. Boa noite, Fiquem bem. boa noite para todos.